Você já parou para pensar para quem a cidade é feita? Alô, bonitão! Alô, bonitona! Seja muito bem-vindo ao Agora Disserte. Sou eu, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. E o tema de hoje, professor, qual é? Olha, ele está bem ligado ao tema anterior. Olha só esse tema aqui, ó. Gentrificação, o espaço versus o indivíduo. Bom, gentrificação, o que é isso, professor? Não estou entendendo. Olha, realmente é um tema complexo e eu pretendo te ajudar a começar essa discussão. Logo depois de mim vem a professora Sabrina, mas só que vão vir vários vídeos falando sobre temas muito relacionados a isso. Então, o que eu te digo? Se inscreve no canal, dá aquele likezinho, ativa as notificações e assim você não vai perder nada do que tiver aqui no canal. Belezinha? Bom, gentrificação é o termo que foi abrasileirado, do inglês gentrification, né, que surgiu em 1964 em um estudo em Londres, né, que a gente vai entender um pouco mais o que significa isso. Então, segundo a pesquisadora, o fenômeno fundamentalmente urbano conhecido como gentrificação consiste em uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais, econômicas, sociais e culturais que ocorrem em centros urbanos antigos. Bom, a ideia de gentrification ela vem do termo gentry, que seria a classe média alta inglesa, né? Então você pegaria uma determinada área, principalmente uma área mais central, e daria uma retomada nela. Tornaria essa área uma área para uma classe média alta. Essa seria a ideia central de gentrificar, mudar essa região, tanto estruturalmente, em termos de serviços, de qualidade local, reforma, requalificação, como também do conteúdo social das pessoas que ali habitam. Como é que ela ocorre, professor? Como é que ocorre esse lance de gentrificação? Ela é a requalificação urbanística de um espaço decadente. Então você vai ter as cidades, elas geralmente vão começar a partir do seu ponto central, elas vão se expandindo em direção à periferia. Com o passar do tempo, esse centro nervoso, ele costuma cair em decadência, gerar uma decadência dele, né? Então, gentrificar vai ser requalificar esse espaço, tornar esse espaço novo novamente, dar maior importância a esse espaço, tá? Transformação econômica. Com o passar do tempo, com a decadência que esse espaço vai sofrendo, ele vai perdendo economicamente, instalações de empresas, de comércio. Então você vai requalificar esse espaço, trazendo novas atividades econômicas para aquilo ali, aquecendo a economia daquela região. Esse terceiro ponto, ele é o principal na sua análise sobre gentrificação. Se você por um acaso tiver dúvidas sobre os dois outros, tudo bem, mas o principal é a mudança no conteúdo social. Quando você faz a gentrificação, você não faz só uma revitalização, na qual você reforma as ruas, reforma praças, traz novos empreendimentos e as pessoas que ali habitavam continuam as mesmas. Não, essas pessoas que ali estavam antes do processo de gentrificação, elas são retiradas dali e jogadas para a periferia, para o subúrbio. Mais ou menos como eu expliquei lá no vídeo sobre favelização. Se você não viu esse vídeo, tá passando aqui no card aqui em cima o link para ele. Dá uma olhada lá, tá? Então a mudança do conteúdo social vai ser um ponto-chave nesse processo. Lembra, gentrificação é transformar esse espaço para uma classe média alta, né? Então aquela área que era decadente, ela não recebia uma classe média alta, pelo contrário, ela contava com um conteúdo social muito mais pobre, muito mais baixo do que é aquele que vai ser projetado para o futuro, após a gentrificação. Por que a gentrificação ocorre? Primeiro caso, especulação imobiliária. A gente já falou sobre isso também no nosso vídeo de favelização. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, essa área que ficou decadente, ela vai receber novos investimentos públicos, na maioria das vezes, e junto com os públicos vão chegar os investimentos privados. Por quê? Quando chega o investimento público, novas ruas, nova iluminação, novas praças, isso interessa ao capital, isso interessa ao mercado.
voltar a se instalar lá. As empresas que tinham migrado daquele lugar ali decadente, elas resolvem voltar. Outras empresas vão chegar querendo ocupar, construindo prédios comerciais, construindo empreendimentos imobiliários, né? Modificando aquela área ali completamente. E quem estava ali anteriormente, que já tinha sido retirado, mesmo aqueles que não foram retirados ainda, vão ter dificuldade de se manter naquele novo espaço, que vai ter um novo valor, novos preços, e que não vai mais ser para aquela galera. Segundo, sanitarismo social. Ora, eu vou fazer uma praça maravilhosa, um lugar maravilhoso. Eu não posso ter pessoas de baixa renda, entre aspas, ocupando aquele espaço novo que ali vai estar. Como é que eu vou ter um prédio comercial top, como sede das principais empresas do mundo ao lado de uma comunidade? Então, gentrificar, eu vou tirar esse conteúdo social dali para poder requalificar. Faz parte disso daí, né? Então eu vou fazer um sanitarismo daquela área, vou sanar aquela pobreza que existe naquele lugar. Né? Existem obras, por exemplo, que é mudado o traçado para que ela possa passar justamente em cima de comunidades carentes, fazendo com que aquela comunidade carente deixe de existir. Né? Então a gente pode perceber muito claramente como o sanitarismo social está envolvido nisso daí. Bom, professor, você poderia dar alguns exemplos? Eu tenho aqui alguns exemplos para você sobre gentrificação. O primeiro é do bairro da Luz, em São Paulo. O bairro da Luz é conhecido popularmente como Cracolândia, porque é a região onde tem muitos usuários de crack em São Paulo. E o processo de gentrificação dessa nova administração de São Paulo tem sido muito intenso, a força para gentrificar esta área, né? Mas aquela área foi uma área abandonada pelo poder público durante muito tempo, né? Ela tem sim a incidência do consumo de drogas naquela região, só que gentrificar é retirar todo o conteúdo social, as pessoas que utilizam a droga e as pessoas que não utilizam, moradores de muito tempo dali, as pessoas que traficam alguma coisa e as pessoas que não traficam. Ou seja, eu vou reformular o bairro da Luz em São Paulo, vou dar uma nova vida a esse bairro e vou dar uma nova mesmo, com pessoas novas naquele lugar, sem nenhuma relação, nenhuma raiz com aquele bairro que ali existe. Percebe? Eu vou vendendo uma ideia. Na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu algo muito próximo disso no bairro da Lapa, né? Então, no bairro da Lapa, que antes era um bairro da malandragem, de samba, que sempre foi marginalizado durante muito tempo, ele se tornou um outro bairro. Ele sofreu um processo de gentrificação, onde recebeu novos projetos imobiliários, novos projetos arquitetônicos, e aquela antiga fama de ser um bairro ruim por ser um bairro malandro foi justamente o que fez o bairro se vender. Então, o bairro hoje em dia ele é vendido como o antro da malandragem, como uma coisa positiva, sendo que antigamente as pessoas eram perseguidas por serem da malandragem. Tá percebendo como é que funciona? Um outro exemplo muito marcante para todo o Brasil, mesmo para quem não mora na cidade do Rio de Janeiro, são os mega eventos. Quando eu falo de mega eventos, eu falo dos projetos para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. Esses mega projetos, eles vieram com uma grande carga de gentrificação. Isso aconteceu em Barcelona também, nas Olimpíadas de Barcelona, que no Rio de Janeiro a realidade era a mesma. Mas como é que funcionava aqui? Várias comunidades foram tiradas com a desculpa dos grandes Jogos Olímpicos, né? As pessoas elas acordavam e tinha uma marca no seu muro que destinava que a sua casa ia ser demolida. Poucos dias depois, a casa era efetivamente demolida. Muitas delas tentavam liminares e conseguiam as liminares na justiça para poder preservar as suas casas. Só que quando elas chegavam lá, a casa já tinha sido derrubada, né? Não tinha muita discussão. A ideia de que nós temos um prazo a cumprir para os Jogos Olímpicos, ele foi passando por cima de tudo isso. Essas pessoas foram sendo jogadas cada vez mais longe. Um exemplo muito bonito que a gente pode falar sobre ele é o exemplo de luta e resistência da galera da Vila Autódromo, né, na região da Baixada de Jacarepaguá. A Vila Autódromo não tinha o tráfico de drogas, era uma vila organizada, mas de baixa renda, bem ao lado do antigo Autódromo de Jacarepaguá, que hoje você conhece como Parque Olímpico.
né? Eles tiveram muitas lutas e as casas eram derrubadas, a polícia várias vezes foi lá, agrediu os moradores, eles passaram por muito tempo de lutas para tentar permanecer naquele lugar que era deles. Mas como é que eu posso ter o Parque Olímpico do lado de uma comunidade? Comunidade essa que, olha que impressionante, a comunidade da Vila Autódromo, em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, criou um projeto urbanístico da Vila Autódromo. Esse plano urbanístico ganhou prêmios até fora do Brasil, só que ele nunca foi executado, porque a prefeitura simplesmente desconsiderou essa questão e arrancou a Vila Autódromo de lá. Hoje em dia, a Vila Autódromo, ela tá lá, ela resistiu, né, de uma grande vila, praticamente um grande bairro com muitas casas. Hoje você tem uma média de 20 casas que foram construídas ali no meio do nada, totalmente distante de tudo, mas que resistiram e ficaram lá através de muita luta, através de muita discussão. Tantas outras comunidades podem ser exemplo para esse processo de gentrificação. O Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, era uma área extremamente decadente. E o projeto que venceu a candidatura para os Jogos Olímpicos de 2016 prometia que no Porto ia ser uma zona mista, onde você teria prédios empresariais e você teria prédios de moradia de mais luxo e você teria prédios de moradias populares. Pois é, o interessante é que os prédios empresariais foram construídos, o Porto foi totalmente renovado, reformado e revitalizado. Mas, desde então, nenhuma casa popular, nenhum prédio popular ou condomínio popular foi construído na área do Porto. Ou seja, o projeto era bem interessante, mas ele foi um projeto que não foi real, porque ele vendeu uma ideia que não existia. Afinal de contas, a ideia era gentrificar, tirar aquelas pessoas de lá, lançá-las à periferia, né, em lugares distantes, sem acesso a nada. Porque muitas vezes a cidade não é para todos. A cidade é para quem pode pagar por ela. É para quem pode pagar por um bom transporte público, é para quem pode pagar por boas escolas, é para quem pode pagar por bons serviços, né? A ideia da expulsão branca que você está vendo aí, essa foto, ela foi tirada no ano de 2012, na favela do Santa Marta, né? Onde, em Botafogo, Rio de Janeiro, onde você pode ver claramente, né, o debate sobre a expulsão branca. Não deixe apagar a nossa história. As pessoas que vão sendo tiradas do seu lugar, seja através da extração pela força, são arrancadas de suas casas, ou através da especulação imobiliária, através do aumento de preço, que é a famosa expulsão branca, né? A cidade é para quem? Para quem custa essa cidade? Professora Sabrina, agora eu preciso muito da sua ajuda para poder formatar essa ideia e falar sobre gentrificação numa bela redação. Vai, Sabrina, é com você! Fala, queridinho, tudo na paz? Olha quem chegou para encher o seu coraçãozinho de amor, de muita ternura e de algumas polêmicas. Porque afinal é para isso que nós estamos nesse canal, né? Para problematizar, para alimentar o pensamento crítico. E hoje a gente vai discutir, vai continuar discutindo sobre esse tema aqui, gentrificação. E mesmo que você não saiba nada sobre isso, não tenha visto a parte do professor Lúcio, a imagem já vai trazer alguma alusão para você. Você tem aí um prédio de luxo, né, um condomínio, chutando uma casa mais humilde. Isso já pode te remeter a algumas ideias e se você viu o vídeo do professor Lúcio, vai te fazer entender um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, o que a gente pode falar a respeito desse tema? E aí, diferente dos outros vídeos, eu coloquei hoje uma tempestade de ideias. Então eu fui escrevendo tudo aquilo que estava relacionado à gentrificação e que me veio à cabeça, para que dali a gente possa retirar qual vai ser a estrutura da nossa redação, perfeito? Primeira coisa que a gente quer falar a respeito de gentrificação é a diferença entre gentrificação e revitalização urbana. Tem que ficar muito claro para você que a revitalização urbana ela é excelente, ela é necessária, ela deve ser feita. Mas qual é a diferença entre esses dois, né? Entre essas duas coisas? A revitalização, ela acontece em qualquer lugar. Então, qualquer espaço que esteja em decadência pode ser revitalizado.
Mas, em geral, isso atende a demandas específicas. Por exemplo, num bairro uma pracinha está degradada, então eu vou revitalizar. Um espaço de academia para os idosos não está funcionando como deveria, é revitalizado. É diferente de lugares em que acontece a gentrificação. A gentrificação é um pouco mais particular, então ela em geral vai ocorrer em áreas mais específicas, bairros mais centrais, bairros com grande potencial turístico ou bairros históricos. O que já nos leva a pensar que talvez a gentrificação tenha interesses que não sejam tão nobres assim. Então já vai construindo na sua cabeça uma dualidade. De um lado, revitalização urbana, que é positiva, e do outro lado, a gentrificação, que embora use dos artifícios da revitalização, acaba sendo negativa. Beleza? E o que você tem que ter em mente? Que a gentrificação, assim como a revitalização urbana, ela apoia-se no discurso de bem-estar geral. Então, quando alguém vai investir numa área, a ideia suscitada é a ideia de que é uma obra para todos, todos vão poder aproveitar daquele espaço, desfrutar, mas a realidade não é essa. Porque num processo de gentrificação, eu tenho envolvido interesses privados que estão ali, coladinhos, comungados com a especulação imobiliária. Então eu, investidor, vejo numa área um grande potencial, muitas vezes associo-me ao governo, o governo revitaliza essa área, eu também invisto. Essa área torna-se muito produtiva, muito bacana, mas já não pode atender a galera que mora lá. E aí eles são o quê? Chutados. Então, o que você tem que ter em mente é gentrificação tem a ver com interesse individual, ao contrário da revitalização urbana. Perfeito? Como tem a ver com os interesses individuais, muitas vezes esse fenômeno de gentrificação ele vai estar por trás de uma propaganda política de boa gestão. Então, o meu governo ali, a minha autoridade governamental, ela vai investir naquela área, já pensando nas associações comerciais possíveis, mas para o eleitorado, para o eleitor, ele vai vender qual ideia? A ideia de revitalização, a ideia de que eu sou um excelente gestor, olha o que eu fiz com esse espaço, mas não está de fato pensando no bem-estar coletivo e social. E aí a gente vai para a questão que é mais problemática, que é a questão de que quando um processo de gentrificação ocorre, o conteúdo social que habitava aquela área é obrigado a migrar. Por quê? Está tudo muito caro. Se está tudo muito caro, eu que tenho uma renda estável, baixa, eu não vou mais conseguir morar naquele lugar. E aí eu sou chutado para um outro espaço numa ideia de sanitarismo social. Como se eu fosse limpar aquela área, enobrecer, aburguesar. Tranquilo? A partir dessas ideias, eu posso tirar uma contextualização e uma tese que está aí para você, O termo aportuguesado gentrificação deriva da expressão inglesa gentrification, que pode ser entendida como enobrecimento de uma área. Embora o termo sugira conotação positiva, esse processo, que mascara interesses nada nobres, contribui para o fortalecimento da exclusão social no Brasil. Meu amor, eu não sei você, mas eu diante dessa tese estou emocionada. Se essa tese estivesse agora na minha frente, ia rolar um beijo na boca, com certeza. É uma tese explícita, por etapas. Você tem 3 momentos ali que serão exatamente os seus 3 parágrafos de argumentação. No primeiro parágrafo de argumentação, você vai tentar mostrar essa aproximação entre gentrificação
e revitalização urbana, mostrando que, na verdade, embora pareça positiva a gentrificação, não é. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai mostrar como a gentrificação está ligada à especulação imobiliária, aos interesses privados. E no terceiro, você vai falar dessa remoção do conteúdo social, desse sanitarismo social, que vai ser uma das causas que contribuem para o processo de favelização. A gentrificação contribui para a formação ou aumento das favelas. E a gente já sabe que a favela é um panorama de exclusão social. Como é então que a gente ameniza os problemas advindos da gentrificação? Quando a gente fala de iniciativa privada, de interesses privados, fica muito difícil resolver algumas coisas. Mas a gente pode partir para uma ideia pragmática e que vai funcionar, que é essa daqui. Primeiro, tenha em mente que revitalizar as áreas urbanas é sempre bom. Uma área que está em decadência ou que tem potencial para ser melhorada. Qual é o problema, então? É eu fazer isso removendo a população local. Então, qual é a nossa proposta? É a de que o espaço seja requalificado, mas levando em consideração aquele conteúdo social. Então, há de se pensar medidas e projetos que façam com que as pessoas que moram nesse espaço possam continuar morando, ainda que ele vá ser requalificado. Então, eu posso, por exemplo, ter medidas habitacionais em que haja um condomínio de luxo, de alto luxo, mas que também haja um condomínio para a população de baixa renda morar. Eu posso oferecer empregos naquela área, então eu tenho que atender às demandas daquele conteúdo social, porque senão eu estou mais uma vez contribuindo para algo que já é gritante no nosso país, que é a disparidade social. Perfeito? Se você gostou da nossa aula, você faz o quê? Você dá um coraçãozinho pra gente, você se inscreve no canal porque você não quer ser bobão e cara de mamão, você ativa as notificações, porque aí você vai poder sempre estar conosco, ver os nossos vídeos, os da professora Helena, e embora você não queira, até os do professor Lúcio. Eu sei, ele é feio, eu sei, ele assusta, mas você aguenta. Tá bom? Um beijo, até a próxima!